Olá pessoal, então dando sequência ao nosso último vídeo em que a gente produziu esse gráfico mostrando a tendência aproximadamente linear do crescimento da produção leiteira brasileira, né? A gente também pôde verificar a mesma tendência na produção gaúcha, só que com um coeficiente um pouquinho reduzido, né? Já que o Rio Grande do Sul é apenas um dos estados que compõem o Brasil, né? E a gente conseguiu produzir esse gráfico utilizando a biblioteca Plotly e fazendo algumas manipulações com os dados que a gente obteve da base de dados Sidra. Então agora o nosso objetivo é fazer uma análise semelhante, só que com os dados de todos os estados brasileiros. Uma análise da produção leiteira de todos os estados brasileiros, no caso. Só que a gente, em vez de produzir um gráfico, a gente vai produzir uma sequência de imagens que vai dar a impressão de uma sequência de imagens, né, ou uma GIF. Na verdade, a gente vai construir uma GIF em que vai ser apresentada o crescimento da produção leiteira com o passar dos anos em cada um dos estados, utilizando o formato de barras. Então, para fazer isso, primeiro a gente vai ter que carregar os dados para o nosso ambiente, tá? Também, esses dados também vão ser oriundos da tabela 74, então vou mostrar aqui para vocês onde que a gente consegue esses dados. Tá? Pesquisa Pecuária Municipal 2017 no site da Sidra do IBGE. Clicamos aqui em tabelas e selecionamos a tabela 74. Aqui a gente tem os dados de produção de leite, né? Produção de origem animal, selecionamos o produto leite, selecionamos todo o histórico, e aqui, em vez de selecionarmos apenas o Rio Grande do Sul, nós vamos selecionar todos os estados do Brasil. Tá? Então a gente clica em download, selecionamos aqui o formato CSV, damos o nome adequado para a tabela e fazemos o download. Então eu já vou puxar aqui para o nosso ambiente, tá? Utilizando a função read CSV, a gente faz a leitura desses dados da planilha, indicamos aqui o diretório onde está localizada essa planilha de dados. Lembrando que o argumento skip ele ignora as 3 primeiras linhas do arquivo, enquanto que o argumento anyRows indica quantas linhas eu vou fazer a leitura dessa planilha. Tá? Strings como fatores eu vou setar aqui como falso, e a codificação utilizada vai ser o TF8 para a gente conseguir realizar a leitura com sucesso de informações que contenham caracteres ou símbolos especiais, como acentos, por exemplo. Então, fazendo a leitura aqui, a gente obtém os dados nesse formato. Então, aqui a gente vai ter que fazer alguns tratamentos nesses dados, como a substituição desses pontos por zeros, né, e a eliminação das 2 primeiras linhas e a correção dos nomes das colunas. Bom, primeiro eu vou fazer a exclusão das 2 primeiras linhas, tá? Para fazer isso, primeiro eu seleciono aqui no primeiro argumento do nosso data frame, aqui a gente seleciona as linhas, né? Então eu quero da linha 1 até a linha 2, mas eu não quero selecionar essas linhas apenas, eu quero removê-las. Então eu utilizo esse símbolo de menos para remover as linhas, a partir da linha 1 até a linha 2. Tá? Mas não basta eu executar apenas esse comando, eu tenho que salvar o resultado dessa operação no nosso próprio data frame. E aí o nosso data frame original vai passar a ser todo esse conjunto de dados sem a primeira e a segunda linha. Tá? Então eu vou rodar aqui, tá? E foram excluídas as 2 primeiras linhas. Próximo passo é excluir aqui a linha 29. Tá? A linha 29, na verdade, é a última linha aqui que não contém informações de interesse para a gente. Tá? Agora eu vou fazer a substituição aqui dos X, né? Remover esses X dos nomes das colunas e modificar o nome da primeira coluna. Bom, aqui é o mesmo comando que a gente utilizou anteriormente. A gente vai substituir todos os locais onde foram encontrados os X por uma string vazia. E a variável que vai conter essas informações vai ser o nome das colunas do nosso data frame. E o resultado dessa operação a gente salva nos próprios nomes das colunas do nosso data frame. Se a gente colocar aqui este argumento ao lado aqui do call names, significa que a gente vai estar selecionando a primeira coluna do nosso data frame. Então a primeira coluna do nosso data frame vai receber este nome aqui, que a gente está definindo, estados brasileiros.
Então vou executar esses trechos de código, né, para a gente ver o que vai acontecer, né. Bom, então foi feita a correção, né, dos nomes das colunas. Agora a gente tem que corrigir os dados aqui, né, onde estão preenchidos com pontinhos, né. Para isso a gente vai utilizar uma estrutura de repetição for, tá, para percorrer todas as colunas onde a gente pode conter dados desse formato. Então a gente vai ter aqui uma variável i que vai começar no valor 2 e vai até o valor que representa o número total de colunas do nosso data frame. Ou seja, o for vai percorrer a partir daqui da segunda coluna e vai até a última. Tá? Mas o que vai acontecer aqui dentro do for? A gente vai fazer a substituição de todos os locais onde tem 3 pontos, a gente vai substituir por zeros. Tá? Qual é a variável que contém esses 3 pontinhos? É a variável do nosso data frame, Milk Production States. A gente não indica aqui a linha. Quando a gente não coloca uma indicação de linha, significa que a gente está selecionando ou analisando todas as linhas desse data frame e analisando especificamente uma coluna, a coluna i, que no caso começa em 2. Né? Então, na primeira execução aqui, a gente vai substituir todos os pontinhos por zeros em todas as linhas da coluna 2. Depois em todas as linhas da coluna 3 e assim por diante. Lembrando que a gente tem que salvar essa modificação no nosso data frame original. Na sequência aqui a gente também faz uma conversão de todos os dados deste data frame para o formato numérico. Tá? A gente tem que usar essa sequência de unlist e as character e depois as numeric para a gente conseguir converter com sucesso todas as informações para o formato numérico. Então a gente faz isso para todas as colunas no nosso data frame. Então eu vou rodar aqui, tá? E aí é feita a substituição da forma adequada. A gente vai remover a linha 20, que é o estado de Guanabara, que não existe mais na verdade, então a gente vai simplesmente remover. E agora a gente vai adicionar uma informação adicional, que é a região do estado, de cada um dos estados. Para isso a gente vai utilizar o comando rep para fazer uma repetição de um valor, no caso aqui o valor n, representando a região norte, e o número de repetições que a gente vai ter para esse argumento. Então os 7 primeiros estados vão ser da região norte, os próximos 9 são da região nordeste, os próximos 4 da região sudeste, os próximos 3 da região sul e os 4 últimos estados são da região centro-oeste. A gente salva tudo isso em uma variável região, tá? Que vai ser nada mais do que um vetor com esses caracteres representando as regiões. E aí a gente vai utilizar a função cbind para inserir esse vetor como uma coluna no nosso data frame. Tá? Então, o nosso data frame Milk Production States, que é este aqui que a gente tem, nós vamos acrescentar neste data frame uma coluna com os dados, a coluna regiões com os dados que estão contidos nela, que no caso são as regiões, né, de cada um dos estados. Para essa função funcionar, ambas as variáveis têm que ter o mesmo número de linhas. Tá? Então é isso que a função cbind faz, ela agrega novas colunas a um data frame original. Lembrando que a gente tem que salvar o resultado dessa operação no próprio data frame. Então executando esse comando a gente verifica que na última coluna nós temos agora a região de cada um dos estados. Vamos carregar uma biblioteca aqui muito utilizada para análise de dados, que é tdiverse. Tá? E agora a gente vai utilizar a função gather para a gente mudar o formato do nosso data frame conforme a gente fez com o primeiro data frame que a gente tinha. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse formato aqui de data frame para um formato com apenas 4 colunas. Tá? Quais vão ser essas 4 colunas? Bom, a primeira coluna que a gente vai ter aqui vai ser a coluna ano, a segunda coluna vai ser a coluna valor, e este argumento aqui indica que a coluna valor vai conter todos os dados das colunas 2 até a coluna 45, que nada mais são do que os valores de produção leiteira de cada um dos estados em cada um dos anos. Então todos esses dados serão armazenados na coluna value. Enquanto que na coluna ano, na coluna year, a gente vai ter o nome de cada uma das colunas da coluna 2 até a coluna 45. Então a gente vai ter a coluna ano e a coluna value, e além disso a gente vai ter outras 2 colunas, que foram as colunas que a gente não modificou, que é a coluna dos estados e a coluna das regiões de cada um dos estados. A gente também faz uma conversão por tipo numérico
de uma das colunas do nosso data frame, que é a coluna ano, salvamos essa mudança na própria coluna ano do nosso data frame, e com isso a gente tem o nosso data frame neste novo formato. Nome dos estados, nome da região do estado, o ano e o valor. No caso, o valor é a produção leiteira, né, na escala de 1000 litros. Bom, aqui eu vou utilizar essas funções aqui para agregar novas informações no nosso data frame. A primeira coisa que a gente faz aqui é o group by ano. A gente vai agrupar as informações por ano, tá, do nosso data frame original. E nós vamos criar aqui outras duas colunas. Na verdade, essa primeira essa segunda a gente não vai utilizar, tá? A gente vai criar aqui uma coluna chamada The Rank, em que o objetivo é a gente fazer um ranqueamento de cada um dos estados de acordo com a sua produção leiteira, que está na variável velho. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Em 1974, por exemplo, Tocantins teve a produção igual a zero, foi a produção mais baixa. Então, no ranking, Tocantins estaria em último na posição do ranking. Enquanto que Minas Gerais, que foi o estado que mais produziu em 1974, tem o valor mais alto de produção. Então, o estado de Minas Gerais vai estar com o ranking igual a 1 no ano de 1974. Isso vai ser feito para cada um dos anos que a gente tem no nosso data frame. Então, basicamente, a gente vai salvar um ranqueamento das produções de acordo com o valor da produção de cada um dos estados por ano. E o value label nada mais é que um valor que a gente vai criar para apresentar no gráfico de forma textual. Então, a gente vai utilizar aqui a função paste zero para a gente colocar aqui uma string vazia, tá, na nossa label. E do lado direito dessa string vazia, a gente vai colocar essa informação aqui. O que é essa informação? Ela é um arredondamento de um valor. Tá? É a função round, serve para fazer o arredondamento de valores. Mas qual valor? O valor da produção leiteira vezes 1000, aí a gente vai ter o valor original da produção de leite em cada um dos estados. E aí a gente vai dividir por 1 bilhão esse valor para a gente ter na escala de bilhões de litros. Como a gente não quer poluir nosso gráfico, a gente coloca aqui o argumento 2 para apresentar apenas duas casas decimais desses valores. Tá? Então é isso que vai ser apresentado na variável label value, aliás, value label. A gente vai apresentar a produção leiteira na escala de bilhões de litros. E ainda a gente vai aplicar um filtro em que a gente só vai exibir os estados que possuem um ranking até 10, com valor igual ou menor a 10. Então, estados que possuem um ranking abaixo aí de 10, tipo rank 11, 12, 20, 25, esses estados não vão ser incluídos nas nossas análises. Porque a ideia é a gente apresentar apenas os 10 estados que mais produziram leite em cada um dos anos. Todos os outros casos serão removidos. Então, vou executar esse trecho de código, tá? E aí a gente tem o nosso mesmo data frame agora com as duas colunas adicionais, a coluna rank e a coluna value label, tá? Sendo que esse é o ranqueamento, tá? Conforme eu disse anteriormente, Minas Gerais aqui está com rank 1, é o que mais produziu leite em 1974, e aqui o value label seria o valor equivalente ao valor da produção de leite, só que na escala de bilhões de litros. Tá? Isso foi feito para todas as linhas do nosso data frame. Agora eu vou utilizar aqui, fazer o carregamento de duas bibliotecas muito utilizadas para a criação de gráficos animados, que é a GGAnimate, e para a criação de GIFs, que é a biblioteca GIFSky, né? E por fim, todo esse trecho de código vai permitir que a gente gere a nossa GIF. Tá? Então eu vou apresentar para vocês o que faz cada um desses comandos. A ggplot gera o nosso gráfico. A variável milk production state zoom é o nosso data frame original que a gente tem que colocar aqui. Aqui no argumento aesthetics, que é a parte estética do nosso gráfico, na coordenada x a gente vai definir o rank. O rank nada mais é que a posição do estado na produção leiteira para aquele determinado ano. Tá? Então isso que vai ser utilizado na escala x justamente para ordenar as informações no nosso gráfico. Então sempre o estado que tiver produção igual a 1, a ideia é que ele esteja destacado mais em cima, e assim o rank vai ser utilizado para ordenar as informações no nosso gráfico. O argumento geontile seria a barra que a gente vai utilizar no nosso gráfico.
Na parte da estética aqui, na coordenada y, a gente tem que colocar o valor dividido por 2, o valor da produção, ou o valor da produção dividido por 2 para não gerar distorções nas nossas barras. A gente tem que fazer essa divisão por 2. Aqui no campo, a altura da barra ela vai ser proporcional ao valor da produção. Então, quanto maior o valor da produção, maior é o tamanho da barra. Tá? Aqui seria a largura da barra vai ser fixa em 0.9 para todas as barras. Fill vai ser o argumento de preenchimento de cores da nossa barra. E a cor vai ser de acordo com a região, tá? A região do qual está presente o estado de produção de leite. Então, nós vamos ter até 5 cores para essas barras, sendo que a cor vai ser definida pela região daquele estado. Então as cores serão relativas à região pertencente àquele estado. E aqui é um argumento de transparência que a gente utilizou como o valor 0.9, que é um valor bem alto, tá? Aqui vocês podem customizar para ver qual é o efeito do argumento alfa, que é o argumento de transparência das nossas barras. Aqui a gente pode até remover, não tem problema nenhum. O argumento geoText a gente vai utilizar para adicionar texto nos nossos gráficos. A gente vai utilizar aqui na escala y o velho como um valor de referência, né, para adicionar o nosso texto. No argumento label vai ser o texto que a gente quer adicionar no nosso gráfico. O texto que a gente quer adicionar o nome do estado que está presente aqui no Brazilian States. Percebam, Brazilian States nada mais é que a nossa coluna do data frame que contém o nome dos estados. A gente vai definir um tamanho igual a 5 para a fonte desse texto. E a posição onde a gente vai adicionar esse texto vai ser relativa ao y, a coordenada y, que vai receber o valor de menos 300.000. Então, a partir do velho, na posição menos 300.000, a gente vai adicionar os nomes dos estados. Aqui a gente tem que fazer testes manuais para verificar qual que seria o valor mais adequado para a gente posicionar esses textos. Se a gente coloca um valor muito alto e negativo, a gente pode acabar colocando os textos muito à esquerda, e se a gente colocar valores positivos muito altos, a gente pode acabar colocando os textos muito à direita de onde a gente realmente quer. Então a gente tem que controlar aqui e testando esse argumento y aqui de forma manual. Bom, o segundo argumento de geoText vai ser para adicionar os números no nosso gráfico. Então aqui a gente utiliza como referência também o valor, o value, né, que é a produção leiteira atual, no argumento y aqui. A label nada mais é do que o argumento value label, que nada mais é do que a nossa produção de leite na escala de bilhões de litros. Temos que converter aqui para o formato caractere para dar certo. Damos um tamanho um pouco maior para a fonte, tamanho 7, para destacar mais do que o nome do estado. A gente destaca um pouco mais a produção de leite. E a mesma coisa a gente faz aqui para posicionar essa label no gráfico. A gente coloca um valor positivo de 250.000, tá, para posicionar de forma adequada esses valores em relação à barra. Então, esse valor aqui vai ser à direita do final da nossa barra, que a gente vai adicionar o valor textual. E aqui a gente adicionou um valor antes do final da nossa barra. Aqui, chord flip serve para inverter as coordenadas. A coordenada x vira y e a y vira x. Então, por isso que a gente utilizou o rank aqui na coordenada x. Na verdade, o rank vai acabar sendo utilizado na coordenada y, né? E aqui, scale x reverse, a gente vai inverter a forma como vai ser apresentado na escala x essas informações. O estado que tiver maior produção de leite, ele seria exibido mais embaixo, e o com menor produção seria exibido mais em cima. Então, usando o scale x reverse, a gente vai inverter essa lógica. Os estados que mais produzem leite vão aparecer mais em cima, e os que produzem menos leite vão aparecer mais embaixo. Então, aqui na parte da legenda, né, a gente vai apenas apresentar a legenda com relação ao preenchimento das cores, né? Por isso que a gente coloca aqui fill aqui igual region. Region vai ser o título da nossa legenda, e a legenda vai ser relacionada ao preenchimento aqui, né,
relacionado ao preenchimento das cores de acordo com a região. Aqui a gente adiciona alguns argumentos adicionais com relação ao tema do nosso gráfico. A maioria deles a gente não vai colocar nenhum tipo de customização, tá? Então a gente exclui aqui algumas informações, como os tracinhos na coordenada x e y, informações adicionais nas escalas x e y, informações de texto, e as informações que a gente quer customizar a gente pode definir de forma manual. Por exemplo, a posição da legenda no lado direito, o tamanho, a largura, né, da nossa legenda na escala de centímetros, o tamanho, né, da nossa legenda, dos textos, do título da legenda. A gente pode definir de forma manual conforme está sendo apresentado aqui o nosso título do nosso gráfico, o tamanho da fonte, se vai ser negrito ou itálico, a cor da fonte e assim por diante. Bom, a gente salva todas as informações na variável static plot e além disso a gente tem que definir de quanto em quanto o nosso gráfico vai fazer alterações. Então, através do argumento transition time, a gente define qual a variável que vai definir as mudanças no nosso gráfico. A gente quer definir as mudanças ano a ano. Então, a gente tem salvo isso na variável year do nosso data frame. A variável year vai definir as transições do nosso gráfico. Então, em 1974 vai ter um gráfico, em 1975 vai ter outro gráfico e assim por diante. Bom, depois a gente tem aqui um outro argumento, mais para a parte de visualização das transições. A gente vai ter aqui a coordenada x como fixa, né? A gente definiu como true, tá? E a gente tem também aqui uma descrição, né, do título que a gente quer para o nosso gráfico. E aqui vai ser um argumento que vai variar de acordo com o frame que está sendo plotado. Então, quando o frame for de 1974, a gente vai exibir aqui no ano o valor de 1974. Tá? No lugar de frame time, aqui, round frame time, a gente vai substituir isso aqui, vai ser substituído pelo valor do ano que está sendo exibido o nosso gráfico. Então aqui um subtítulo e aqui uma legenda para o nosso gráfico. A produção de leite nos estados brasileiros na escala de bilhões de litros. Fonte, o IBGE. Bom, feito isso a gente salva na variável anim e a função animate vai ser o que vai de fato gerar a nossa GIF. Então a gente coloca aqui como argumento o nosso anim, que contém todos os parâmetros aqui do nosso gráfico. Aqui vai ser o número de quadros para o nosso gráfico. Quanto mais alto o número de gráficos, né, mais pesado vai ser para gerar essa GIF. Mas por consequência também a gente vai ter uma GIF com uma qualidade um pouco melhor se a gente definir um número mais alto aqui de frames. Aqui o número de frames por segundo, tá? Definir aqui como 44. Largura e altura do nosso gráfico. E aqui a forma que a gente quer renderizar o nosso gráfico. A gente vai utilizar, né, o GIFSky Renderer para gerar uma GIF, né, uma GIF animada mostrando a produção leiteira no Brasil. Então aqui a gente pode dar um nome para o nossa GIF. E o argumento aqui loop igual a false vai ser que a nossa GIF vai apresentar os dados de 1974 a 2017 e quando chegar em 2017 ela não vai começar a exibir tudo de novo. Né? Então, se eu colocar loop aqui igual a true, ele chega no final, volta para o começo, mostra a GIF toda, volta para o final e segue nesse laço infinitamente. Então, aqui eu defini como false. E aqui é um argumento apenas para suavizar as transições entre os frames na nossa GIF. Então, rodando aqui esse trecho de código para gerar a nossa GIF, eu vou mudar aqui o argumento original 880 frames. Ele vai demorar alguns minutos para gerar essa GIF no computador de vocês, tá? Então o resultado final vai ser esse aqui, tá? Então a gente tem o nome dos estados dentro das barras, à esquerda do velho, conforme eu tinha falado para vocês. O valor da produção de leite está do lado direito, conforme eu também tinha mencionado para vocês, tá? E aqui a gente tem os anos passando, né? Os dados na escala de bilhões de litros. A cor define a região do estado e aí a gente consegue perceber que as regiões sul e sudeste elas têm se destacado muito mais na produção leiteira se comparados com as outras regiões do Brasil. Com exceção aqui de Goiás, do centro-oeste, teve uma produção bem alta, né, em 2017. E a gente conseguiu perceber também que Minas Gerais se manteve no topo aí da produção leiteira brasileira em todo esse histórico de 1974 até 2017.
Pessoal, então basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. No próximo vídeo eu vou apresentar mais algumas possibilidades de análise dos dados da Sidra e do IBGE, tá? Muito obrigado, deixem um like aí, se inscrevam no canal e é isso, muito obrigado.